Meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, vocês já devem estar percebendo como as coisas aqui na América do Sul estão pegando fogo, né? Os Estados Unidos resolveram aumentar a pressão e enviaram navios de guerra para a Venezuela, mostrando que a tensão não é mais só discurso, mas ação concreta, porque os Estados Unidos eles não prometem, eles não ameaçam, eles têm atitude. E essa movimentação mudou completamente o cenário político da região. Os Estados Unidos não estão só contra a Venezuela, estão contra o Brasil também, ou seja, não contra o Brasil brasileiro, mas contra os ditadores da toga aqui do Brasil. E no meio desse turbilhão, quem resolveu aparecer foi Flávio Dino, o comunista da toga, decidiu que nenhuma decisão estrangeira teria validade aqui dentro do Brasil sem passar pelo crivo do STF. Pode parecer apenas um detalhe jurídico, mas na prática foi como erguer um muro contra a influência americana e oferecer proteção direta para o Alexandre de Moraes. E esse gesto que ele tentou disfarçar de ato técnico virou uma provocação de proporções enormes. Os juízes da toga deram um recado: aqui quem manda é nós, aqui quem manda é a gente. Só que em política internacional não existe vácuo e a reação foi imediata. Washington não engoliu a afronta e em poucas horas Trump deixou claro que não vai permitir que o Brasil trilhe o mesmo caminho da Venezuela. Na visão americana, o Flávio Dino não só cutucou a onça com vara curta, como abriu uma briga direta contra Donald Trump, que já deixou a sua posição firme e decidida. O resultado? O FBI e militares foram deslocados para a fronteira do Brasil, sinalizando que os Estados Unidos não vão assistir calados enquanto o Brasil tenta se blindar das suas regras. E o mais assustador é que o Brasil não está apenas flertando com o modelo venezuelano. O Brasil está se acelerando rumo a um isolamento parecido com o de Cuba, da Coreia do Norte, da Rússia, algo que atinge diretamente a economia e coloca o país em choque com o sistema financeiro americano e global. Enquanto o povo ainda digere o impacto da notícia, o estrago já está feito. Investidores assustados, credibilidade abalada e o futuro incerto. O Flávio Dino acreditou que poderia posar de corajoso, mas acabou levando o Brasil inteiro para o centro de uma crise diplomática e econômica que pode custar muito caro para os brasileiros. E a situação fica ainda mais pesada porque informações de bastidores apontam que Donald Trump já teria reunido documentos explosivos conectando Alexandre de Moraes e o Lula com esquemas ligados ao crime organizado. O jogo, segundo essas fontes, é sempre o mesmo. Primeiro revelam provas, depois partem para a ação. E foi exatamente assim que se desenrolou ali na Venezuela. E tudo indica que o mesmo enredo está em curso aqui no Brasil. A grande dúvida é: será que o reinado do Xandão e da sua turma já está com os dias contados? Será que nós vamos ver juízes do STF indo para a cadeia? Será que o Trump está realmente disposto a bater de frente e impor aquilo que internamente o Brasil não consegue resolver sozinho? E mais, será que os próximos capítulos dessa crise serão ainda mais intensos e turbulentos do que tudo o que já estamos vendo até agora? Mas olha, antes de seguir com esse vídeo e trazer as próximas revelações, eu preciso da sua ajuda. Esse tipo de conteúdo, ele é incômodo demais para o sistema. E se você não deixar o like agora mesmo, a plataforma vai enterrar esse vídeo e ele simplesmente não será entregue a ninguém. Então eu peço encarecidamente, dá essa força, clica no joinha, é rápido, não vai te custar nada e ajuda demais a espalhar esse alerta. E se é a sua primeira vez aqui, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque aqui a gente não enrola, vai direto ao ponto e mostra o que a grande mídia finge que não existe. E se você não suporta esse esquema podre que está destruindo o Brasil, essa é uma forma prática de participar, deixando o like, se inscrevendo e juntos vamos expor a verdade. E se você quer aprender a fazer dinheiro online, fica comigo que eu tenho uma dica preciosa para te dar. Voltando ao centro da polêmica, o jornalista Sérgio Tavares revelou direto dos Estados Unidos que um documentário sobre o Alexandre de Moraes está causando um barulho enorme por lá. O impacto da denúncia é tão grande que repercute muito mais lá fora do que aqui dentro do Brasil. E esse material expõe conexões de Moraes, Gilmar Mendes e o Barroso e até o Lula como esquemas criminosos de alto nível. Para complementar, ele detalha fraudes eleitorais em 5 pontos diferentes, todos sustentados por especialistas internacionais que colocaram em xeque a credibilidade do nosso sistema eleitoral. O Tavares ainda foi além.
afirmou que o Bolsonaro será solto e voltará a disputar em 2026, enquanto Moraes teria diante dele apenas 3 desfechos: cadeia, suicídio ou morte. Enquanto essa bomba corre o mundo, o Trump fortalece o seu discurso e, em meio a tudo isso, o Flávio Dino tenta blindar o STF, dizendo que a lei Magnitsky não vale em território nacional, na prática protegendo Moraes contra as sanções internacionais. Só que esse gesto foi interpretado como um desafio, como um desaforo, ou quase como se o Dino tivesse colocado um alvo luminoso em cima do Supremo Tribunal Federal, indicando que o Brasil está se opondo contra Washington. E para deixar o quadro ainda mais nebuloso e negro, o Dino carrega um passado recheado de acusações como envolvimento com a Odebrecht, respiradores superfaturados na pandemia no Nordeste, contratos suspeitos na saúde no setor de combustíveis no Maranhão. Agora, com a toga e a força de ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo isso parece ter sido varrido para debaixo do tapete, sendo protegido pela Polícia Federal e pelo poder de quem hoje ocupa um dos cargos mais altos do país, que é o Alexandre de Moraes. E aqui aparece a contradição que não dá para ignorar. O Flávio Dino bate no peito para dizer que as leis estrangeiras não têm validade no Brasil, mas a vida dele gira em torno de coisas de fora. Ele usa cartão Visa, Mastercard, depende do celular da Apple ou Android, se comunica por redes sociais como YouTube, Facebook e Instagram, ou seja, ele consome e se beneficia diariamente de sistemas internacionais, mas finge que pode viver numa bolha isolada. E quem percebeu isso rapidamente foi o Donald Trump, que não perdeu tempo em reagir. A resposta não veio por acaso, foi oficial diretamente do Departamento de Estado americano, através do setor responsável pelos assuntos do hemisfério ocidental. E o recado foi duro: Alexandre de Moraes passou a ser tratado como figura tóxica para qualquer empresa ou pessoa que queira manter relações comerciais com os Estados Unidos. Nenhum tribunal brasileiro ou estrangeiro tem poder para apagar sanções aplicadas por Washington. Bancos, companhias que tentarem manter negócios com ministros atingidos vão sentir o peso. Em resumo, se um banco insistir em segurar as contas de gente sancionada, ele simplesmente será cortado do sistema SWIFT e do dólar. E num mundo onde a engrenagem financeira gira em torno desses 2 pilares, qualquer instituição que perder esse acesso, esse privilégio, não resistirá de pé. Esse cenário ficou ainda mais tenso depois da jogada do Flávio Dino ao tentar blindar o Alexandre de Moraes. Ele acabou colocando o processo contra si mesmo. Agora o risco é que o próprio Dino entre na lista de sancionados da Lei Magnitsky, ficando lado a lado com aqueles que tentaram proteger o Moraes. E é forte o depoimento de pessoas próximas ao presidente americano que afirmam que Donald Trump tem em mãos provas sólidas ligando não apenas Alexandre de Moraes, mas também o Lula com facções como o PCC e Comando Vermelho. Se essa ligação for de fato confirmada, não será apenas questão de discurso político, mas de base legal internacional para justificar uma ação direta dos Estados Unidos contra o Brasil. E aí entra o que eu disse alguns vídeos atrás. Não vai existir soberania nacional que impeça os Estados Unidos de entrar aqui no Brasil com uma tropa igual eles estão entrando lá na Venezuela. O mesmo método que está sendo usado contra Maduro na Venezuela, em pouco tempo pode ser aplicado aqui no Brasil. E não para por aí, o FBI já está em movimento, trabalhando junto com o Paraguai na região da Tríplice Fronteira. Os agentes estão rastreando as rotas e as operações de organizações criminosas que têm conexões tanto com o terrorismo quanto com o narcotráfico. É um centro de combate ao terrorismo sendo montado aqui em Assunção, perto do Brasil, com apoio total dos Estados Unidos, mas sem a participação do Brasil. Isso deixa claro, o cerco não é apenas interno, ele está se fechando também do lado de fora. A estrutura já está montada e pronta para agir contra facções criminosas e, inevitavelmente, contra os políticos que mantêm vínculos suspeitos com elas, como o Lula. Se tudo isso avançar do jeito que está sendo desenhado, o Brasil pode entrar numa das fases mais turbulentas da sua história recente. A pressão internacional, somada às denúncias que ganham força fora do país, colocam em xeque não apenas indivíduos, mas toda a credibilidade das instituições que deveriam proteger
a democracia brasileira quando nomes como Moraes, Lula e até outros ministros aparecem em documentos e acusações tão graves que não tem como dizer que essa narrativa seja a teoria da conspiração. Isso faz o jogo mudar de patamar. Deixa de ser disputa política e passa a ser uma questão de segurança global. E nesse campo os Estados Unidos dificilmente recuará. Ao mesmo tempo, o povo brasileiro fica no meio desse tabuleiro assistindo aos movimentos de gigantes que definem os rumos sem pedir opinião de ninguém. Se realmente houver provas robustas e se Washington decidir agir, os dias que virão serão de incerteza total aqui no Brasil. Haverá quem veja nisso uma chance de limpar o país da corrupção. E haverá também quem enxergue isso como ingerência externa. Mas uma coisa é certa, depois de tantas crises acumuladas, se esse cenário se confirmar, o Brasil não será mais o mesmo. A pergunta é se teremos força para atravessar essa tempestade ou se seremos levados de vez pela correnteza. E o que mais chama atenção nesse cenário todo é a velocidade com que os fatos estão se desenrolando. Não é apenas uma tensão política, mas é um conjunto de peças se encaixando de forma a apontar para algo muito maior. A movimentação do FBI na Tríplice Fronteira, o documentário que ganhou repercussão internacional sobre Alexandre de Moraes, as denúncias de que Lula e Xandão fazem parte do crime organizado, de facções criminosas, a reação imediata de Washington cria uma atmosfera de pré-crise que não pode ser ignorada. É como se estivéssemos diante de um barril de pólvora, só esperando a faísca para explodir. E quando interesses de potências mundiais entram em jogo, a margem para erro é mínima. Outro ponto que não dá para deixar de lado é a percepção internacional sobre o Brasil. Enquanto aqui dentro muitos ainda tentam tratar tudo como normalidade institucional, lá fora a visão é completamente diferente. Para os americanos, figuras como Alexandre de Moraes e Lula se tornaram símbolos de instabilidade e de ameaça. A liberdade é algo que o sistema financeiro global não está disposto a tolerar. Se o Brasil continuar desafiando esse cenário, ele corre o risco de ser isolado, não apenas politicamente, mas economicamente. Isso pode significar um impacto devastador para a população brasileira. A grande questão é: o governo terá fôlego para sustentar esse confronto ou vai sucumbir diante da pressão externa? E é nesse ponto que a gente precisa parar para pensar. Será que nós estamos diante da possibilidade de uma real intervenção militar americana inédita no Brasil? Será que aqueles que sempre pareceram inalcançáveis, blindados pelo poder e pela toga, finalmente vão encarar as consequências? Será que Trump vai repetir aqui no Brasil o mesmo roteiro que usou para enfrentar regimes autoritários em outros países? Essa é a dúvida que paira no ar. Eu não estou inventando nada, só estou trazendo o que já circula em documentos, investigações e análises que estão ecoando pelos bastidores. A verdade é que se as conexões entre certas autoridades brasileiras e facções criminosas forem de fato comprovadas, o terreno já estará pronto para uma ação com respaldo internacional. O Trump não precisaria apenas de vontade política. Ele teria em mãos a base legal para intervir de forma dura aqui no Brasil. Agora a grande questão fica com você. Você acredita que esse desfecho está realmente próximo? Você acha que o fim da era Moraes e Lula e dos seus aliados pode estar mais perto do fim do que imaginamos? Deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essas denúncias. E claro, já deixe o like no canal para ajudar esse vídeo, para ele não ser enterrado pela plataforma. E se ainda você não faz parte do canal, aproveita agora mesmo, se inscreva e ative o sininho das notificações. E como eu disse no início do vídeo, se você está precisando fazer uma renda extra, aumentar o teu ganho mensal ou até mesmo viver somente da internet, tá vendo esses valores aqui? São valores que eu tirei durante essa semana trabalhando com o meu celular, vendendo no mercado digital. Se eu conseguir fazer esses valores, você também consegue, porque a mesma equipe que me ensinou quer te ensinar também, e eu tenho certeza que você vai ter ótimos resultados com as dicas da equipe que me ensinou e vai te ensinar. Se você quer aprender a ganhar dinheiro na internet, clica agora no link do primeiro comentário fixado logo abaixo e chama a nossa equipe, que eles vão te dar todo o passo a passo para você fazer dinheiro na internet e começar a ganhar ainda hoje. Muito obrigado por ter me assistido, até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa.
acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.